Essa história começou no ano de 2047, 25 anos atrás. Um fenômeno anormal se iniciou na Terra. Os limiares, também conhecidos como os portões do inferno, abriram-se por toda a Terra. Desde então, o mundo mudou, e demônios começaram a caminhar pela Terra, trazendo o caos e o fim para a humanidade. Mas as coisas eram diferentes para uma pessoa, uma exceção para um único indivíduo. Então, vemos um cavaleiro de armadura negra carregar uma cabeça em sua mão, seguindo rumo a um destino. Na direção oposta ao cavaleiro, vinha um homem velho e moribundo que carregava uma expressão séria em seu rosto. Ao se encontrarem frente a frente, os céus trovejaram pelo encontro das duas entidades. O cavaleiro negro levanta sua espada e a crava no chão com força frente ao homem misterioso. Com uma saudação respeitosa, ele se curva frente ao homem, apresentando-lhe a cabeça de uma criatura. O homem inexpressivo encara o cavaleiro que parece ter voltado de uma caçada bem-sucedida. Já em outro lugar mais aconchegante, um bar para ser mais exato, o homem pega de uma mesa uma garrafa próxima a uma taça quebrada enquanto se dirige para outro local. Enquanto ele bebe tranquilamente, alguém fala sobre um rumor de um humano que caça demônios de alto nível, mas a pessoa falando não achava que o boato fosse verdadeiro. Percebemos que o falador na verdade é a cabeça em sua mão, que pergunta qual o significado disso. O homem diz que esse é bem falador e afirma que logo ele vai descobrir. Em seguida, o cavaleiro abre uma grande porta à sua frente, revelando algo que parece chocar a cabeça falante, o que a faz perguntar surpresa se essa é aquela tal missão. O homem confirma que após a humanidade desaparecer, aquele que oferecer 666.666 cabeças de demônios de alto nível pode alterar a linha do tempo e retornar ao passado. Olhando para a cabeça em sua mão, ele diz que ele é o último. Ao ser colocado sobre a prateleira, a cabeça começa a xingar repetidamente o homem em sua frente, perguntando o que ele pretende alcançar com isso e se ele acha que mudaria alguma coisa voltando no tempo. O homem dá uma simples resposta: ele apenas quer ver sua filha, o que deixa a cabeça irritada por um motivo estúpido desses. No momento seguinte, sua cabeça é golpeada com uma adaga. O homem que o golpeou diz que esse não é um motivo estúpido. Ele aguentou esse inferno por 25 anos, e o demônio diz que eles não ficaram parados com isso. O velho se pergunta se ele está se referindo às fases. Ele faz uma pergunta retórica sobre o que ele fará com eles, aqueles que abriram os portais e transformaram esse mundo na boca do inferno. Ele afirma que quem criou essa missão foram eles. O sistema confirma que a missão lendária foi finalizada e que todos os requisitos para a regressão foram atingidos. O homem, envolvido por uma energia roxa misteriosa, testemunha a cena de todas as cabeças se desfazerem à sua frente, e o sistema contabiliza as 666.666 cabeças necessárias para a regressão. Enquanto as cabeças agonizam, ele diz para as fases irem se ferrar. O portal se abre em sua frente, e o sistema diz que ele é o último sobrevivente na Terra. Encarando o portal à sua frente, ele diz que matará todos que entrarem no seu caminho. A finalização da missão é anunciada, e o Nexus é ativado, mandando um feixe de luz enorme sobre o homem. Subsequentemente, em outro prédio diferente, o que supostamente é o ele do passado se levanta em seu antigo quarto. Isso confirma que a regressão foi um sucesso, e ele voltou para o passado. O que o faz correr rapidamente de seu quarto em direção a outra porta que se encontrava fechada. Abrindo a porta, ele grita o nome de sua filhinha, Somin, que está adormecida em sua cama, com um rosto calmo e tranquilo. Vendo-a adormecida em sua frente, o homem relembra dos momentos quando os portões do inferno se abriram. Ele estava todo acabado enquanto segurava alguém desesperadamente com sua mão. A pessoa que ele segurava era sua filha, que estava prestes a cair de uma grande altura e desesperadamente chamava por seu pai. O homem todo estropiado estava com seu braço direito quebrado e o esquerdo impossível de se mover, e nesse estado deplorável, sua única escolha foi rezar. Ele pedia com todas as suas forças que pelo menos sua filha pudesse escapar, mas suas preces parecem não ter sido atendidas, e um monstro com uma boca enorme começou a se aproximar da Somin.
A criança olhava para baixo completamente assustada e chorando, enquanto seu pai, que já quase não tinha mais forças, não podia fazer mais nada. Como esperado, a fera enorme abriu sua enorme boca, levando Somen para sempre. Retornando de suas lembranças, ele está agarrado à mão de sua pequena filha, que, diferente dele, não se lembra daquele fatídico fim. Com os movimentos feitos em seu braço, a garota demonstra querer acordar. Sonolenta, ela abre um pouco seus olhos e levanta-se rapidamente, procurando por seu pai. Mas seu pai já estava do lado de fora, frente à porta de seu quarto, caindo de joelhos no chão. Ele agradece a Deus, e em prantos ele agradece do fundo de seu coração. Mesmo com esse momento magnífico, ele sabe que essa felicidade não vai durar muito, pois no dia em que os portões do inferno se abrirem, o mundo mudará completamente. Abrindo sua geladeira, ele pega uma garrafa d'água para saciar sua sede, enquanto lembra que por 25 anos viveu completamente sozinho. Ele se pergunta se uma pessoa que viveu assim pode suportar o inferno enquanto protege quem ama. Mas ele logo diz que não pode pensar no que será, e lembrando de sua doce garotinha, ele diz em um tom sério que precisa protegê-la, mesmo que ele morra tentando. No momento seguinte, o sistema dá diversos avisos: aquisição de poder mágico, aquisição de espírito mágico de rank novato. Em seguida, os olhos mágicos são ativados, o que pega-o completamente de surpresa com tais mensagens do sistema. Ele se pergunta o porquê de seus poderes não terem sumido. Observando suas aquisições, percebe que conseguiu o espírito mágico de nível novato. O sistema logo informa de que um espírito o está observando, o que o faz se virar em direção a uma luz brilhante. Ele vê a foto de uma mulher segurando uma criança, provavelmente sua esposa, e então vemos uma luz em forma de mulher que aparece por trás dele, o abraça calorosamente como se o protegesse de tudo. Arrumando-se, ele diz não saber por que readquiriu seus poderes e se pergunta se isso é a habilidade de um regressor. Mas de uma coisa ele tem certeza: em 3 dias a partir de hoje, no dia 11 de outubro, o portão do inferno se abrirá. 3 dias antes de sua abertura, já haviam pessoas que sabiam da sua existência, os 8 profetas, escolhidos pelas 8 fases, também conhecidos como as 8 estrelas marciais, aqueles que foram reconhecidos como salvadores da humanidade. Demonstrando uma grande velocidade de crescimento, agora que ele possui memórias de 25 anos no futuro, pode obter várias recompensas e conquistas que eles conseguiram. Em outro lugar, estamos frente ao que parece ser uma estação de trem, no dia 8 de outubro de 2022, 3 dias antes da abertura do portão. Prestes a descer as escadas, ele diz que é hora de iniciar seu monopólio. Dentro do lugar, que aparenta ser um depósito, ele transita tranquilamente procurando por algo ou alguém. Finalmente, passa por uma loja que possui uma placa toda acabada. Sem muita enrolação, ele abre a porta da loja, e ao estar dentro, alguém diz que isso é estranho, pois não deveria ter ninguém aqui ainda. Sarcasticamente, ele repete o que a voz disse e comenta que parece que não esperava um visitante. O dono da voz se mostra sendo um velho que pergunta o que o traz aqui. Nosso protagonista diz que quer comprar algumas coisas e chama por um nome, Yaksha. Logo em seguida, uma grande mão o agarra fortemente e o pressiona com força contra a parede, fazendo-o franzir o rosto com raiva pelo ataque repentino. Um grande braço estica-se da névoa de poeira, começando a se aproximar a passos lentos, até chegar completamente em sua frente, onde um demônio com olhos brilhantes e pele cinza aparece, perguntando educadamente quem ele é. O Yaksha furioso perguntava para o homem em sua mão o que ele pensa que está fazendo, e o homem diz algo relacionado à preparação do julgamento do profeta que ele ouviu que aconteceria ali. Ele pergunta ao Yaksha se está errado, e o demônio se pergunta se alguém foi instruído a vir até ele. Com um sorriso presunçoso, ele diz que com isso as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois ouviu falar que o processo de seleção ainda estava acontecendo lá em cima, o que o homem confirma e diz que está ali por esse motivo. Ele diz ao Yaksha que precisava vir antes da seleção acabar se ele quiser tomar seus pontos, o que deixa a criatura confusa. Após um breve raciocínio, o Yaksha parece ter se lembrado de alguma coisa, o que o faz rir descontrolado,
podendo ser ouvido de longe. Ele olha para o cara em suas mãos e diz que ele é o cara de quem ouviu falar, o regressor que matou 666.666 demônios de classe alta. Em tom de deboche, o Yaksha pergunta se ele achava que não saberiam disso, e diz que eles sabem de tudo, inclusive que ele alterou a linha do tempo. Com um dedo levantado, ele diz que agora nosso protagonista está ferrado e pergunta ao homem em sua mão se ele achou que poderia fazer o que quisesse. O Yaksha então diz que esse lugar não passa de um tabuleiro de xadrez, criado pelas fases mais altas, e alerta ao homem que tudo o que ele tentar fazer só vai apenas irritá-los. O homem, sem paciência para continuar ouvindo, pede que o solte, pois suas mãos fedem. Então, vemos a criatura agonizar de dor enquanto seu braço é perfurado por várias lâminas. O homem, limpando a poeira de seu casaco, diz que tentou arrancar a mão do Yaksha fora, mas infelizmente seu corpo ainda não está preparado para isso, e menciona que ainda não possui nenhuma runa especial, então talvez seja por isso. A criatura, chamando de desgraçado enquanto olha para o seu braço perfurado, chama a atenção da criatura, e ele diz que o Yaksha não sabe de nada, pois as fases permitiram que isso acontecesse. Ele pergunta ao monstro se acha que as fases ficariam irritadas e se seres como eles iriam se importar com isso. Desconsiderando as palavras do homem à sua frente, o Yaksha parte para um ataque enquanto grunhe dizendo que tudo o que ele sabe é falar. Após a investida, ouvimos um som de algo sendo golpeado, e então vemos que ele foi acertado, ficando confuso. Mas ele nem tem tempo de se recuperar e já toma outra para ficar esperto, enquanto nosso protagonista pergunta se sua cabeça é para enfeite ou se ele simplesmente não sabe o que regressor significa. Com o Yaksha ajoelhado, ele diz que isso significa que ele já completou as missões, e isso também significa que suas mãos já mataram 666.666 demônios de alta classe. Com o peso daquelas palavras, a criatura diz que sua raça de Yaksha se sustenta ao comer o medo de outras pessoas, mas nesse momento ele está com medo desse humano, e com uma cara de medo ele diz que isso não é bom. No momento seguinte, vemos o grande monstro ser reduzido para um pequeno boneco cinza minúsculo. Na cena seguinte, nosso protagonista diz que só tem duas coisas a dizer. A primeira é que antes dos portões do inferno se abrirem, a raça dos Yaksha não será capaz de matar nenhum humano, e isso será uma regra. A segunda razão pela qual ele veio foi para encontrar um Yaksha por sua quantidade, o que deixou o pequeno cinzento se perguntando o porquê de sua quantidade. Ignorando as dúvidas da criatura, ele diz para que o Yaksha nem se atreva a pensar em matá-lo quando os portões do inferno se abrirem, chamando-o pelo nome verdadeiro, raça Yaksha de segundo nível, Gil-Ryu, o que deixa o pequeno assustado pelo humano saber seu verdadeiro nome. O protagonista afirma que eles possuem algum tipo de conexão. Desacreditando e com raiva, Gil-Ryu pensa que isso não é possível, e pergunta ao humano se está tentando dizer que ele foi seu servo ou algo do tipo antes. Mas pela insolência, ele ganha um olhar frio do humano, que o faz voltar a ficar calado, e em seus pensamentos ele diz dane-se. Então, magicamente, uma grande sacola surge acima dele, e como um passe de mágica, ela se abre rapidamente à frente de nosso protagonista, o que aparentemente o deixa feliz por ter alcançado seu propósito. Olhando para uma tela na sua frente, ele está pensativo sobre alguma coisa. Como ele esperava, essa loja foi criada para os profetas, e vendo os incríveis itens da loja, ele diz que esses preços são completamente insanos. Nesse nível, ele só consegue uma cabeça por monstro, e se continuar assim, ele nunca vai comprar nada daqui. Mas 1 milhão de cabeças faria uma grande diferença para ele. Olhando para o humano, o pequeno Gil-Ryu pergunta o que ele está olhando tão focado, já que não tem nenhum meio de conseguir cabeças ainda, e que ele não será capaz de comprar nada ainda. Nosso protagonista então diz que é isso, enquanto aponta para um tipo de pergaminho na tela do sistema da loja, e com a cara mais lavada do mundo, ele pede que Gil-Ryu dê a ele de presente, o que traz um terrível silêncio no local onde estão. Gil-Ryu então diz que ele deve estar louco, e pergunta o que ele quer dizer com dar de presente, e abre a tela em sua frente perguntando se ele leu o que está escrito. Está escrito simpatia,
E não tem nada de simpatia em você enfiar espadas no meu braço e ainda por cima bater na minha cara. Então, Gil-Ryu pergunta por que ele daria isso de presente do nada, e ele fala para o humano desencanar, pois isso não vai rolar. Na cena seguinte, vemos as facas sendo removidas de qualquer maneira do braço de Gil-Ryu, o que o faz gritar e agonizar de dor. Posteriormente, ele pergunta ao humano o que ele pensa que está fazendo, e a resposta do humano é que ele só tirou a faca para ele. O pequeno Gil-Ryu diz que, nesse ponto, o humano é o monstro e não ele. No momento seguinte, vemos maços de dinheiro serem jogados para Gil-Ryu, o surpreendendo. Ele pergunta o que é isso, e nosso protagonista simplesmente diz que são 20 milhões de wons e que, caso ele se saia bem, receberá mais 80 milhões. Gil-Ryu simplesmente pega o dinheiro e o joga para longe sem pensar duas vezes, e fala para o humano que em 3 dias esses pedaços de papel não valerão mais nada. Com um olhar frio, nosso protagonista diz para acreditar, pois ele com certeza vai querer isso, e dá um aviso a Gil-Ryu, que daqui 2 anos esse dinheiro irá salvar sua vida durante a Noite Negra, o que deixa o cinzento ainda mais confuso por não saber da tal Noite Negra. Com sua lábia, nosso protagonista diz que Gil-Ryu pode não saber, mas ele, que voltou ao passado, sabe. Ele também sabe o que terá e o que não terá valor, e diz que dinheiro sempre terá valor, mesmo quando os portões do inferno se abrirem. Gil-Ryu fica relutante, pois ele não sabe se isso é verdade, pois no domínio dos humanos isso até pode ser dinheiro, mas para os demônios isso é apenas papel desconfiado. Ele levanta a hipótese de que o humano pode estar mentindo para enganá-lo, o que nosso protagonista diz não poder provar para ele, mas escutar ou não é a escolha de Gil-Ryu, e daqui 2 anos ele vai desejar ter dito sim. Gil-Ryu diz que nosso protagonista é muito mau, e que ele é pior do que os malditos Nagas, que ainda não surgiram na obra, e o humano sorridente diz que já ouviu falar sobre eles antes, o que faz o pequeno Gil-Ryu ficar ainda mais com medo. Já com o pergaminho em mãos, Gil-Ryu pergunta o que ele fará com isso, e enquanto Gil-Ryu recolhia o dinheiro do chão, nosso protagonista diz que usará para gravar algumas coisas. Ele diz que esse será o bilhete de entrada para o julgamento do profeta, e Gil-Ryu só consegue perceber que esse humano só sabe falar asneiras. Levantando-se, o pequeno Gil-Ryu fala que está cansado e espera que nosso protagonista saiba o que está fazendo, e ao se levantar ele percebe o humano escrevendo habilmente no pergaminho utilizando uma linguagem estranha. Ao terminar a inscrição, o espaço à volta deles começa a rachar e decair, e nosso protagonista, como sempre, está tranquilo e diz que entende que irá encontrar as fases. Ao adentrar a fenda espacial, uma estranha pressão cai sobre nosso protagonista e o pequeno Gil-Ryu estava apavorado, e ao olhar para cima, um olho vermelho de uma gigantesca criatura os observa. Andando por um longo corredor de pedra, nosso protagonista e o pequeno Gil-Ryu pareciam já estar andando há um bom tempo. Gil-Ryu seguia nosso protagonista até que, de repente, ele subitamente para e olha para trás, fazendo o pequenino virar seu rosto nervosamente. Quando tentou dar uma espiadinha para saber se não era mais observado, o olhar afiado do humano estava sobre ele com seriedade. O humano está perguntando ao pequeno demônio por que ele o está seguindo, e desconcertado, Gil-Ryu diz que isso não é da conta dele, pois ele só veio para ver a morte horrível dele. Em seguida, pede para fazer uma pergunta, e o humano só pergunta o que foi. Gil-Ryu então começa a falar e pensa que está tudo certo. Nosso protagonista sabe do teste dos profetas e da linguagem rúnica pelas memórias de sua vida passada, mas a dúvida de Gil-Ryu é se agora o humano em sua frente está tentando roubar o privilégio de outra pessoa, o que lhe foi respondido com um simples é. Gil-Ryu então pergunta o que ele fará quanto ao profeta, pois originalmente alguém ficaria no lugar que ele está prestes a ocupar, e pergunta se ele sabe quem é, pois agora mesmo ele está roubando o privilégio dele, e pergunta ao humano se ele não se sente mal com isso. Nas memórias de nosso protagonista, ele sabe muito bem quem seria o profeta. Ele é conhecido como o Lamento Fantasma, e seu nome verdadeiro é Choi Vezou, uma entidade incrível e uma das 8 estrelas marciais, possuindo inúmeros monstros mortos-vivos e sendo quase imortal. Ele estava no mesmo nível do mais poderoso entre as estrelas marciais, Alec, mas para as pessoas,
ele não passava de um lixo que merecia morrer, pois ele na verdade era um psicopata sem coração. Os requisitos, principalmente para ter mortos-vivos, são cadáveres, e Chauvezou fez experimentos em pessoas vivas para conseguir criar corpos de alta qualidade. Assim como muitos, nosso protagonista foi uma cobaia usada por esse monstro. E sem dizer a história a Gil Ryu, ele fala que não se sente nada mal, e Gil Ryu chama de cara frio. Dá um alerta a nosso protagonista de que não importa quem ele foi em sua vida passada, agora ele é só um humano comum e deve ser cuidadoso. Ele fala a nosso protagonista que ele não sabe no que se meteu, mas em seus pensamentos, nosso protagonista sabe muito bem no que se meteu e quem o atormentou por 18 anos. Ao chegarem a uma certa distância, uma voz declara que um visitante indesejado chegou, e o sistema logo vem avisar que ele adentrou o território do Domador das Sete Serpentes. A mesma voz pergunta a Gil Ryu por que de ele ter trazido um humano até ali, o que deixa o pequeno desconcertado, e novamente a voz fala que apenas o profeta é permitido ali, e que esse humano não é o profeta que ele escolheu. O protagonista, frio como sempre, fala que não tê-lo escolhido foi o seu maior erro, e que ele deveria ter sido escolhido desde o começo. Com aquelas palavras, um olho vermelho novamente os observava de cima, intimidadoramente. O pequeno Gil Ryu está com medo e diz abertamente ao Domador das Sete Serpentes que esse humano é um regressor, o assassino que decapitou mais de 666.666 demônios de alto nível. Então, a voz diz que esse é aquele que virou o tabuleiro das fases. A voz enfatiza que ele não é qualificado para ser o profeta, e o protagonista fala que ele deveria vê-lo com os próprios olhos, pois ele é bem melhor que Chauvezou, que foi escolhido. O olho vermelho se cerra em pensamento pelas palavras do humano à sua frente, e então voltamos aos flashbacks de memória, onde nosso protagonista está segurando sua filha prestes a cair, e ambos os seus braços estão completamente ferrados, o impossibilitando de salvar sua garotinha. Fazendo sua única opção ser rezar para que ela fique bem, mas o inevitável acontece e o fim trágico da criança chega. Repetidas vezes, ele sofre com as mesmas lembranças daquele fatídico dia, de novo, até que a mão de alguém familiar o conforta, o que faz ele dizer o nome de sua filha em resposta ao toque. Com o fim das memórias repetitivas, a voz começa a rir, pois o regressor que alterou a linha do tempo era, na verdade, um de seus seguidores. Mas o homem o avisa para ter cuidado antes de falar, enquanto agacha rapidamente, só para dar um salto em direção ao olho gigante e desferir um golpe nele com toda a força, o que deixa o pequeno Gil Ryu completamente pasmo com a cena. Nervoso, o protagonista diz que não é o seu seguidor, e o olho anteriormente golpeado começa a soltar uma grande quantidade de fumaça, fazendo o homem recuar para trás, enquanto a voz diz que isso é uma surpresa. Curioso, a voz pergunta o que ele fez para conseguir esse poder, e como nosso protagonista pensava, nem mesmo uma entidade superior como ele sabe de tudo. Convencido, ele diz que esse poder confirma sua regressão, e quem sabe esse poder tenha sido dado a ele como recompensa por passar por aquele inferno. Com um simples estalar de dedos, um anel de fogo roxo os envolve rapidamente. Alguém sentado no que parece ser um tipo de trono diz que lhe perguntou por que ele tem esse poder, e aproximando-se, o humano diz que Chauvezou, o profeta que ele escolheu, passou para ele. A pessoa sentada no trono diz que isso é interessante, pois ele não pensava que o regressor era um escravo devoto a ele. Revelando sua face, ele diz que acredita que esse humano tem o direito de falar com ele. Um homem que decapitou 666.666 demônios o surpreende. Ele comenta que quem criou essa conquista foi alguém chamado de Observador do Sol e da Lua, e ele achava essa conquista realmente inútil. No entanto, ele está impressionado que nosso protagonista precisou ultrapassar esses bloqueios para vir até ele por conta própria. O Domador das Sete Serpentes diz que é uma pena, pois ele já escolheu um profeta e suas decisões são absolutas. Nosso protagonista corajosamente refuta e pergunta se ele não sabe os requisitos para a regressão, o que deixa o Domador de Serpentes meio irritado. Nosso protagonista diz que ele foi o único sobrevivente, e o cara que ele escolheu foi morto.
Todos os profetas morreram antes dele, enfatizando que não está ali para implorar pela posição de profeta, mas sim para dar-lhe uma chance. Continuando a falar, ele diz que, se não o escolher, está tudo bem, pois ele pode trazer a vitória para outra entidade superior. Adverte que, caso isso aconteça, o profeta que ele escolheu será seu primeiro alvo. O pequeno Gil chama nosso protagonista pelo seu nome e pede que Sr. Nangun se acalme. O domador de serpentes fica furioso com as palavras do humano à sua frente e avisa com um tom sério que poderia matá-lo ali mesmo se quisesse. O domador das 7 serpentes diz que Nangun pode se tornar um inimigo comum entre as entidades superiores, tornando o seu caminho o pior de todos. Ele pergunta por que deveria escolhê-lo como profeta. A resposta de Nangun é simples: assim ele pode ganhar esse maldito jogo. Ele diz já saber que as entidades superiores não podem considerá-lo um inimigo de acordo com as regras que eles mesmos criaram. Mesmo que ele não soubesse de nada desde que os portões se abriram, ele sobreviveu até agora e afirma com convicção que continuará sobrevivendo. O domador de serpentes diz que gostou disso, e no momento seguinte uma luz brilhante surge próxima a Nangun, surpreendendo. Ele se vira na direção da luz estranha, só para descobrir um Shoivezou que aterrissou com a bunda no chão. Shoivezou pergunta quem nosso protagonista é e como sabe seu nome, mas em seguida é completamente esmagado por uma grande pata vermelha que o impede de ter sua resposta. O domador de serpentes diz que mudará seu profeta, enquanto a gigantesca pata vermelha que amassou Shoivezou desaparece em meio a um portal no ar. Assim como Ash Ketchum, ele diz: eu escolho você, e o sistema avisa que Nangun agora tem o reconhecimento do domador das 7 serpentes. Após ser reconhecido, um círculo mágico aparece sob seus pés, iluminando e puxando uma energia para dentro de si. O sistema indica que agora ele é o profeta da serpente, e como privilégio, ele pode teleportar para a sala da serpente. Com um sorriso de conquista em seu rosto, ele diz que finalmente conseguiu. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se curtiram, peço a todos que deixem seu like e compartilhem para me ajudar a trazer ainda mais vídeos no futuro. E comentem aqui embaixo uma manhua que vocês querem para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.